Sempre consigo em todo o mundo. Rádio Movimento. Sempre consigo em todo o mundo. Bem-vindos à Agenda Visual, o ponto de encontro para quem vive e sente a fotografia aqui na Rádio Movimento. Quinzenalmente trazemos até si as melhores iniciativas ligadas à fotografia em Lisboa e por todo o país, com novas propostas e convidados especiais que partilham connosco o seu percurso, os seus projetos, as suas experiências. Hoje o nosso convidado especial é o Zé Carlos Carvalho, fotojornalista. Muito obrigado, Zé, por teres vindo, por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado. O Zé Carlos para falar-nos de projetos recentes, do que está a fazer agora, falar-nos um bocadinho do passado e depois olharemos para o futuro. E só para fazer aqui um pequeno esclarecimento, normalmente sou acompanhado por uma das 4 magníficas fotógrafas que criaram comigo este projeto, a Ana Baião, a Ana Brígida, a Clara Azevedo e a Céu Guarda. Acontece que hoje a Ana Baião, que era quem estava escalada, está com trabalho, por isso não pôde estar presente, mas vamos seguir aqui e um beijinho para a Ana, que está hoje a acompanhar uma personagem complicada na campanha eleitoral, digamos só assim, não dizemos quem. Bom, antes de arrancarmos para a primeira parte da conversa, quero fazer uma breve apresentação do José Carlos Carvalho. Nasceu em dezembro de 1970, em Luanda, frequentou o curso de fotografia na Arco entre 89 e 91. Em 92 inicia a sua atividade como repórter fotográfico no jornal regional Correio da Linha em Oeiras, e em fevereiro de 93 começa aí mesmo a profissão, não é? Ingressa no Correio da Manhã, onde desenvolve o seu trabalho até 98. Passa depois pelo Diário de Notícias e nos últimos 18 anos foi fotojornalista na revista Visão, até à falência da Trusty News, agora em outubro de 2025. O Zé Carlos participou em várias exposições coletivas, realizou também exposições individuais, foi distinguido com prémios como o Estação Imagem e o Prémio Gazeta de Fotografia e tem organizado diversos projetos expositivos ao longo dos últimos anos. Projetos solidários, projetos que vêm de propostas dele e é precisamente sob a organização da mais recente exposição que o Zé Carlos fez, que vamos hoje falar, 40 anos de fotojornalismo, Prémios Gazeta, que nos mostra na Casa da Imprensa em Lisboa todos os trabalhos vencedores do Prémio Gazeta na categoria de fotografia, num registro único da evolução do fotojornalismo português desde 1984 até aos nossos dias. Zé Carlos, que exposição é que é esta, que no fundo está a comemorar os 40 anos do Prémio Gazeta, e o que é que nós podemos ver e hoje em dia o que é que nós podemos visitar na Casa de Imprensa? Conta-nos lá um pouco, se faz favor. Em primeiro lugar, boa noite, quem nos está a ouvir e a ver. Agradecer este convite, é sempre bom termos palco para divulgar aquilo que realmente achamos que é importante na nossa profissão. Portanto, era essa a primeira nota que eu queria dar. Esta exposição que estamos a falar é o resumo dos últimos 40 anos do que é que se fez de fotojornalismo em Portugal. É uma exposição que o primeiro prémio, a atribuição do primeiro prémio do Gazeta foi em 1984. Temos 27 prémios e temos 26 fotojornalistas que ganharam este prémio. Se calhar eu vou fazer uma passagem breve pelo mais cronológica do que é que eu encontrei. Há aqui muitas imagens que eu já conhecia, portanto no meu trajeto fotográfico há muitas imagens que eu conhecia, há outras que eu não conhecia ou não conhecia a totalidade dos trabalhos. Gostava de acrescentar que o Prémio Gazeta é uma iniciativa do Clube de Jornalistas
que todos os anos premia o melhor jornalismo que se faz em Portugal, e a fotografia, até uma determinada altura, até ao ano 2010, concorria sempre com todas as outras áreas do jornalismo. Portanto, não havia uma categoria específica para a fotografia. A partir de 2010 passou a existir uma categoria de fotografia. Em 1984 há a primeira imagem que nós temos, que é do Carlos Gil. É uma imagem muito interessante. É uma imagem do hotel preso. E esta imagem tem uma história. Eu, se calhar, vou contar essa história porque acho que é realmente interessante. Eu não conhecia a história, isto foi uma das coisas que eu também fui surpreendido. É que ele consegue fazer uma imagem do hotel no interior da cela. Eu a falar com o filho dele, ele acabou por me dizer o que é que tinha acontecido. Ou seja, não se sabia onde é que estava o hotel durante uns dias, não soube onde é que estava o hotel. E passado esses dias aparece uma fotografia do Carlos Gil. Então, o Carlos Gil soube antecipadamente que o hotel estava preso e existiu uma visita de uns diplomatas quaisquer à prisão para visitar o hotel, e o Carlos Gil soube que um deles não iria. Então o Carlos Gil arranjou maneira de se fazer passar por uma dessas pessoas, entrou na prisão, levou uma câmara pequenina, uma Minox com rolo, nesta altura era película, claro, como é óbvio, e fez esta fotografia. E, claro, quando ele saiu e publicou esta fotografia foi publicada numa revista que era a revista Mais. Bem, e foi uma coisa do outro mundo, porque ninguém fazia a mínima ideia, foi um espanto. Esta fotografia depois também foi publicada, se não estou em erro, na revista Sábado, mais tarde. Portanto, foi muito interessante porque era uma história que eu não conhecia e é uma coisa inédita, claro, completamente. O hotel, claro que conheceu o Carlos Gil, quando o viu, disse-lhe logo: epá, ainda bem que me vais fotografar. Exatamente, e deixou, e percebe-se perfeitamente. E a fotografia é interessante, a fotografia não é. Portanto, ele enquadrou de maneira a que o hotel não está a olhar, mas não é preciso estar a olhar. Portanto, tem as grades da prisão, da cela. Portanto, isto é feito dentro da cela e depois esconde a máquina e saiu novamente. Portanto, logo em 1984 esta fotografia tem imensa história e é uma coisa muito interessante. Depois o Carlos Gil repetiu o prémio em 1985 com uma manifestação que houve em frente a um cinema, que eu não me recordo agora o cinema, mas uma manifestação onde até estava o Presidente da Câmara, Nuno Cruz Abcacis. Que era por causa do filme Je vous salue Marie. Exatamente. Em 1986 temos uma fotografia que eu já conhecia porque durante muitos anos foi falada, que é uma fotografia do Rui Ochoa, em que o Mário Soares levou uma estalada, ou houve uma tentativa de lhe dar uma estalada, e ele apanhou este momento. Sim, a história da paulada, e foi, no fundo foi o segurança que levou com o embate, ou protegeu, mas também se diz que essa fotografia, não é essa fotografia, esse momento é que dá a volta, dá a volta à campanha, na campanha, é verdade. Esse é um momento importantíssimo. Em 1987 temos uma fotografia do Correio dos Santos. O Correio dos Santos é muito interessante, porque o Correio dos Santos ainda hoje está minimamente ativo, quanto mais não seja, participa em todas as atividades que existe de fotografia. Portanto, uma pessoa com 91 ou 92 anos. Ele recebeu há pouco tempo a medalha da Câmara Municipal de Lisboa, uma medalha de mérito, que acho bem, porque sim. Sempre foi um grande fotógrafo lisboeta, sobretudo, não é? Sim. Depois temos em 88 uma fotografia de um fotógrafo que eu não conhecia, portanto aqui também existiu esta novidade para mim, que é o Álvaro Geraldo, um fotojornalista que esteve ligado oficialmente ali à guerra, fotografou muito a guerra da Guiné, e depois voltou para Portugal e trabalhou durante algum tempo no Jornal de Notícias. Houve uma imensa dificuldade, não se conseguiu arranjar este negativo, que é uma coisa que me fez confusão em algumas destas fotografias, que é a dificuldade em encontrar os negativos para imprimir e para
para podermos reproduzir e para podermos fazer isto. Porque hoje em dia, com estas passagens de propriedade das empresas que tinham as revistas e os jornais, muitas vezes isto perde-se no caminho, portanto, e ninguém sabe. Ou seja, quem está hoje em dia a tomar conta não faz a mínima ideia onde é que estão alguns negativos, ou se sabe, é difícil aceder, muitos deles não estão digitalizados, e esta não conseguimos, infelizmente não conseguimos. Eu depois queria aprofundar um bocadinho mais essa história contigo no final, sim. Mas quero depois temos em 1989 o Manuel Moura, estava na agência Lusa, o Luís Vasconcelos com um trabalho que ele fez em Moçambique em 1990, uma fotografia do Nuno Ferrari de um jogo de futebol do Benfica contra o Dinamo de Kiev, em que o Rui Águas partiu completamente a perna, portanto vê-se mesmo na fotografia. Um conjunto de fotografias do Luís Carvalho em 1992. Uma fotografia que me marcou porque eu estava a começar a minha carreira no Correio da Manhã, ou seja, num jornal nacional, e lembro perfeitamente desta primeira página, que é a fotografia do Inácio Lugero em 1993, com os soldados das Forças Armadas angolanas, um soldado ferido em cima de um atrelado, de um trator ou de um caminhão, não tenho bem noção. E lembro perfeitamente do dia em que esta fotografia saiu na primeira página do número 1 da revista Visão. Uma história interessante, posso contar, porque eu nesta altura, para além de estar no Correio da Manhã, às vezes trabalhava numa papelaria. E lembro perfeitamente na papelaria, no dia em que o número 1 desta revista nasceu, e eu lembro perfeitamente desta fotografia, uma fotografia fantástica. Também me lembro, sim. 1994, o bloqueio da ponte, onde estive e não consegui fazer nada de especial. Era muito tenrinho nesta profissão, ainda não me sabia. Tinha começado há pouco tempo, tinha estado no Jornal Regional, mas na realidade no Correio da Manhã estava há pouco tempo, portanto ainda não tinha muito bem a noção de posicionamento com os meus colegas que já tinham mais experiência. Portanto, é uma fotografia fantástica do Orlando, durante o tempo todo que tivemos a ver as imagens da televisão. Acho que as pessoas dessa altura lembram-se que existiu sempre um homem que esteve sempre a fazer frente à polícia. E quando foi dada a ordem para avançar, os polícias estavam tão focados nele que foi a primeira pessoa que eles foram. E deitaram-no abaixo e prenderam-no neste caso. Sim, foi bem. Sacraram-no completamente. Sim. E esta imagem é exatamente isso, é esse momento. Em 1996 temos um prémio especial. Temos o Grande Prémio Gazeta, que foi atribuído ao António Pedro Ferreira. O António Pedro Ferreira, já nesta altura, já tinha uma longa carreira de fotojornalista, com imenso sucesso, com trabalhos magníficos. E este trabalho dos imigrantes em França no fundo foi uma maneira que o Clube de Jornalistas arranjou para prestigiar não só o que ele tinha feito, como no fundo acabou ainda por fazer muito mais coisas a seguir a esta altura. Recorde-se que nesta altura o António Pedro Ferreira ganhou o Grande Prémio Gazeta. É um prémio que normalmente ou era a televisão ou era a imprensa escrita que ganhava este prémio. Portanto, este trabalho teve há pouco, na verdade o António Pedro Ferreira também já foi a umas edições anteriores, ou programas anteriores, aqui convidado. E este trabalho teve aqui no Arquivo Municipal de Lisboa esta exposição, e realmente muito interessante. Eles fizeram também uma reedição do livro, se bem me lembro, é uma reedição, sim. E é um trabalho importantíssimo da memória deste período dos imigrantes. Sim. É um período que o António Pedro que seguiu isto muito bem, de uma forma muito discreta, uma forma como ele costuma fazer. Realmente foi bom haver um Grande Prémio Gazeta. É verdade, para um fotógrafo. Sim. E foi o primeiro ou foi o último? Foi o primeiro e o último? Foi o único Grande Prémio Gazeta que foi atribuído a um fotojornalista. Depois em 1999, depois há aqui uma
paragem entre 95 e 2009, não foram atribuídos os prémios de fotografia. Não tenho muita noção do que é que aconteceu, mas não houve. E nesta altura o que aconteceu foi exatamente o António Pedro Ferreira ganhou o Grande Prémio Gazeta. Em 1999 o José Antunes ganhou o Prémio Mérito, ou seja, um pouco a retrospectiva da carreira deste fotógrafo, que eu foi um fotógrafo que não conheci pessoalmente, conhecia muito pouca coisa dele. É interessante, ele tem algumas coisas muito interessantes aqui da altura do 25 de Abril também. Em 2007 o Eduardo Gageiro ganhou o Grande Prémio, aliás o Prémio Mérito também. Estranho que o Eduardo Gageiro nunca ganhou o Prémio Gazeta de Fotografia. Olha, mas ganhou o Prémio Mérito. Agora esta fotografia que é uma fotografia magnífica. Eu adoro esta imagem. Quando se olha parece soviético, não é? E na realidade é um trabalhador da fábrica de louças de Sacavém. Portanto, mas também podia ser um autorretrato dele, sabes? Porque a figura é algo parecida com ele. Sim, muitíssimo bem iluminado na altura já, claro, não é? Sim. Portanto, é fantástico, uma fotografia muito belíssima composição, sim. Pronto, em 2010 os prémios passaram a ser segmentados, ou seja, para além de todos os prémios que existiam das várias categorias, também passou a haver o prémio fotografia. E o modelo passou a ser diferente, ou seja, era possível concorrer com uma fotografia ou com um conjunto de fotografias, até 8 fotografias. Em 2010 quem ganha é o Rodrigo Cabrita com uma fotografia do funeral do José Saramago, em que temos a mulher a Pilar a olhar para ele e ele em desfoque. 2011 temos o prémio atribuído ao Jorge Simão, o início da revolução da Primavera Árabe e da revolução no Cairo para o Jornal Expresso. Em 2012 temos um trabalho muito interessante feito pelo Bruno Castanheira, em que estamos em plena troika em Portugal e o Bruno decide ir por conta própria para a Grécia. Ou seja, se nós estávamos mal, naquela altura a Grécia estava completamente a ferro. Eu lembro bem desse trabalho, e ele também recebeu o grande prémio do Estação Imagem. Com este e as fotografias do Bruno são fantásticas porque ele consegue mergulhar na parte mais íntima, nas coisas mais complicadas e são todas boas. Eu conheço estas fotografias todas, ele tem imensas fotografias sobre deste trabalho e são todas boas, é muito homogéneo o trabalho do Bruno, não só neste trabalho, como nos trabalhos de fundo que ele fazia. Em 2013 vou falar pouco porque é o meu prémio. Não, mas já agora conta. O meu prémio honestamente eu acho que o meu prémio é aquele que quando se olha para aqui é o prémio que menos se percebe o que é. Explique então. Porquê? Eu vinha em 2012, paralelamente, então vou falar do que é que aconteceu em 2012. Em 2012 eu organizei um trabalho que foi o 12-12-12. Foi um projeto coletivo em que tínhamos 12 fotógrafos. Este trabalho começou em 2011, ou seja, para começarmos a trabalhar em 2011 estávamos a perceber que estávamos em crise, o que é que vamos fazer sobre a crise, e organizei um trabalho em que 12 fotógrafos iriam durante os 12 meses do ano 2012 percorrer, ou pelo menos tentar ter uma imagem ou um trabalho de todas as regiões do país, ou seja, das nossas 18 regiões, dos Açores e da Madeira, ou seja, gostava que o país estivesse representado naquele livro. Então fizemos o 12-12-12 e em 2013 eu senti necessidade de fazer qualquer coisa individual, portanto aquilo foi um trabalho coletivo que adoro, que é o que eu realmente mais gosto de fazer, são estes trabalhos coletivos. E em 2013 eu comecei a pensar no fim de 2012, o que é que eu vou fazer para o próximo ano? Vinha ali com a vontade toda do que é que poderia fazer, então decidi que era o ano 2013, plena crise, e olhei para o número 13 e tentei desmistificar o número 13, ou seja, em vez de ser um problema, o nome do trabalho é triskaidecofobia.
Isto no dicionário quer dizer a fobia ao número 13. E eu pensei, não, eu vou usar o número 13 e falar de tudo o que se está a passar em relação ao nosso país, ou seja, em relação ao desemprego, em relação à habitação, em relação aos apoios que o Estado deixou de dar à cultura, o problema da restauração que na altura o IVA era 13% e aumentaram para 23% e fechou imensos restaurantes. E elaborei um trabalho de 13 fotografias em que falava de todos os problemas, ou pelo menos daqueles problemas mais vincados na sociedade portuguesa em 2013, em que o denominador comum existia sempre o número 13 na fotografia, o número propriamente dito. Portanto, e consegui. E é interessante que eu, quando enviei este trabalho para o Prémio Gazeta, quando eu estava nos Açores em 2014, e quando me telefona o Mário Zambojal, até foi difícil porque ele nem conseguia dizer muito bem o que é que era aquele nome, aquele trabalho, aquele nome esquisito, muito giro e tal. Foi muito giro, para mim foi muito interessante. E é engraçado como é que o número 13 para mim se transformou num número, em vez de ser um número de azar, num número de sorte, não é? Porque realmente o Gazeta, eu acho que o Prémio Gazeta é o prémio que todos nós gostaríamos de ganhar. Em 2013 tu estavas na transição entre Diário Notícias e Visão. Não. Em 2013 já estava na Visão desde 2007. Eu saí do DN em 98 e entrei em 2007 no Diário Notícias. Sim, estava pleno na Visão, portanto há muito tempo. E tu fizeste isto por teu modo próprio, foi um projeto teu? Sim, um projeto pessoal que eu queria. Porquê? Porque eu, quando olhei para o calendário no início de 2013, vi que havia uma sexta-feira 13 em dezembro. Em dezembro havia uma sexta-feira 13. E eu pensei assim: isto é giro para publicar nesta altura, ou seja, faço o trabalho durante o ano todo e publico nesta altura. Pronto, e depois isto acabou. Foi publicado na sexta-feira. Há uma história sobre este trabalho muito interessante, que foi: eu fiz este trabalho, eu na altura estava na revista Visão e propus depois à revista Visão para publicar, e a revista Visão não quis publicar o trabalho. Pois, pronto. Está bem. E eu, entretanto, fiz uma exposição, e esta exposição, o jornal foi lá para falar sobre a exposição, e o que fez foi, em vez de fazer um trabalho sobre a exposição, pediu umas fotografias para publicar sobre a exposição. Portanto, eu acabei por ganhar este Prémio Gazeta pelo I, não pela Visão. Fantástico. Muito interessante. Isto é o mundo à volta, está bem. Em 2014 temos uma fotografia do António Coutrinho de um resgate no Cabo da Roca, uma fotografia, portanto aqui estão a ver, em 2013 foi um conjunto de fotografias, em 2014 já foi um. Em 2015 o trabalho que ganha é um trabalho muito interessante do Pepe Brix, que é um fotógrafo açoriano que trabalha com o National Geographic e faz muitas coisas para fora. É um trabalho sobre a pesca do bacalhau, não é? Portanto, é um trabalho muito, muito interessante. Gostei imenso. Eu, quando vi este trabalho premiado, achei muito interessante. Em 2016 temos uma fotografia que eu acho lindíssima do Henrique Vives Rubio, de um incêndio do Festival Andanças. É uma fotografia que é muito bonita, muito sim, bonita. marcou-nos, era uma grande página do público na altura. Sim, é verdade. Em 2007, por acaso, temos mais uma fotografia de incêndios do Adriano Miranda, do Sr. Manuel Francisco Ribeiro, um senhor que ele retratou. Eu acho que isto é o retrato do que aconteceu nos incêndios, desta indignação, daquilo tudo que se passou, esta cor, este amarelo. Desespero completo. Depois, em 2018, temos uma fotografia que contrasta completamente com esta, que é do Paulo Novaes. O nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa decidiu que nesse ano ia fazer alguma promoção ao interior e àquela zona que tinha sido afetada, e foi mergulhar numa praia fluvial, portanto ia ele só com o nariz e os olhos de fora. Parecia uma foca. Sim. 2019 e 2020, ou seja, em 2019 o prémio não foi atribuído, e depois juntou-se o 19 e o 20 aqui com a Covid.
E temos uma fotografia que é fantástica. Acho que esta fotografia, daqui a 40 anos, ainda vamos falar dela, Verdade. do José Sena Golão, de um senhor a subir a avenida. Que todos os anos ele subia a avenida, mas ninguém. Dávamos por ele só por causa da bandeira, mas subia a avenida no meio das outras pessoas todas, desta vez. Mas ele ia fardado, ia com umas. Não, e acima de tudo. Não era fardado, tinha umas tem umas luvas brancas. O fascínio desta fotografia é que. Quase todos nós, e quem estava lá, eu não estava neste dia a fotografar, mas sei que muita gente fotografou este senhor a subir a avenida, ou seja, o senhor de frente e o Zé Sena Golão fotografam de costas. Sim. Ele entrou por baixo da avenida, magnífico, e tudo vazio, não é? Em 2021 temos o trabalho do Tiago Miranda, que é sobre ali o conflito de Espanha com Gibraltar e os conflitos que ali existiram. Eu gostava já agora de falar uma coisa aqui que eu acho importante em relação ao que eu constatei no meio destes trabalhos todos. Nota-se que quem vai tem sempre muito mais probabilidades de ganhar prémios e de fazer trabalhos bons. Porque temos aqui temos Expresso tem 5 prémios Gazeta e Lusa tem 5 prémios Gazeta. Isto parece estranho, mas porquê? Porque na realidade a Lusa continua a ir a todo lado. Continua a estar presente. E o Expresso investe e vai também muitas vezes. Portanto, há aqui uma proporção entre. Mas o todo o lado não estás a referir a ir lá fora, a ir ao estrangeiro. Mas mesmo assim vai. A Lusa vai, o Expresso vai menos. Mas os prémios aqui da Lusa, o único que ainda não falaste nele, sim, que é o dos estrangeiros. É o do. Sim, mas a Lusa cá vai a muitos sítios, cá vai a quase todo lado. E é muito interessante isso. Portanto, aqui para dizer que vale a pena, não é? Vale a pena ir aos sítios, isso não é? Vale a pena investir na fotografia e ir lá em vez de deixarem as pessoas sentadas ou sem fotógrafos e usar fotografias de arquivo, isso acho que sim, com certeza. 2022 temos um trabalho também fantástico do João Porfírio, da guerra da Ucrânia, onde ele esteve 75 dias seguidos, logo de início da guerra. Verdade. Fotografias muito o João foi um dos primeiros e foi um dos que lá voltou várias vezes. E fazia peças também de televisão, escrevia, etc. Tem feito. E o João, nesta altura, tinha 20 e poucos anos e uma maturidade fotográfica espetacular, magnífica. Acho que é do melhor que nós temos na nossa área. Depois em 2003 não se atribuiu e em 2004 temos o António Pedro Santos. 2024, peço desculpa, temos o prémio do António Pedro Santos sobre o conflito, quer dizer, o início da Síria, portanto. Ele ficou aqui, o prémio dele tem aqui um pouco mais a ver com as mulheres na Síria. São fotografias, eu vi as 8 fotografias e o trabalho é muito interessante também. O que nós podemos ver nesta exposição é isto que temos aqui. Infelizmente não conseguimos ver as 8 fotografias dos premiados que ganharam com o conjunto, porque o sítio não tínhamos espaço para colocar tudo. Mas o que é que eu posso dizer sobre este trabalho? Gostei imenso de o fazer. Primeiro porque consegui contactar pessoalmente com todas as pessoas que era possível. As pessoas foram todas muito cooperantes, super simpáticas. Tentaram ajudar-me do princípio ao fim para que isto fosse possível. E é muito interessante ficar reunido, porque havia aqui coisas que foi realmente difícil, algumas delas, mas há aqui coisas que daqui para a frente, pelo menos os primeiros 40 anos estão feitos. Portanto, quem vier a seguir pode fazer. Já tem aqui um resumo. O Clube de Jornalistas vai ficar com a cópia destas imagens todas para arquivo e para consulta de quem no futuro precisar de alguma coisa sobre este assunto. Foi muito interessante falar com a mulher do Carlos Gil, que eu não conhecia, com o neto do Gageiro, que eu só conhecia de nome, inclusive com o Pepe Brix, que eu só conhecia ao trabalho, mas como fiz questão de telefonar a todas as pessoas no início de elaborar a recolha, foi muito interessante e acho que este trabalho
não oferece dúvidas, porque a edição foi feita ao longo de 40 anos Claro, é importantíssimo. por quem realmente tinha todos os dados para fazer. Portanto, estes prémios das pessoas que concorrem, portanto, o Clube de Jornalistas, quando analisa isto, analisa no meio de uma quantidade de prémios. Portanto, eu acho que é inquestionável, foram estes, não se discute. Tiveste a fazer todo o outro trabalho que eu sei, que é conseguir. O local foi fácil de encontrar com a Casa de Imprensa e de estarem abertos, mas a Casa de Imprensa também tem as suas regras financeiras e os seus problemas financeiros, e por isso tiveste que conseguir arranjar outras formas. Obviamente que juntamente com o Clube de Jornalistas, e depois conseguiste com o Sindicato de Jornalistas, algumas casas comerciais, bem sei, não é? Sim. E estas coisas às vezes parece que são fáceis, parece que é óbvio, mas depois dá uma grande trabalheira, não é? Não são fáceis. Tu já sabes, são não é? Fáceis. Sim. Quando eu há pouco falei do 12-12-12, o 12-12-12 foi um crowdfunding que nós fizemos. Portanto, claro, isto é difícil. E foi um crowdfunding de cada um de nós tinha um molho de rifas, de 100 rifas, e cada um dos autores era obrigado a vender 100 livros. Portanto, e foi um crowdfunding. Temos que ir à procura, temos que fazer. Aqui não foi fácil, mas também não foi o mais difícil que já me passou pelas mãos. Portanto, aqui nós tínhamos pouco dinheiro para fazer isto, mas procurou-se aqui ajuda. Tivemos a ajuda da Color Photo, que nos fez. Cedeu-nos tinteiros, fez-nos um preço especial em algumas imagens. Tivemos a ajuda da Casa da Imprensa, como é óbvio. O Clube de Jornalistas financiou aqui a parte das molduras. Ou seja, eu também queria que esta exposição fosse feita de raiz. Não queria que isto... Porquê? Porque o objetivo desta exposição é não ficar por aqui. Gostávamos que esta exposição seguisse para outros sítios, porque eu acho que isto realmente tem imenso potencial. Mas estava a dizer, depois o próprio Sindicato de Jornalistas também nos apoiou com algum valor para pagar algumas impressões. Portanto, foi relativamente fácil. Às vezes o mais difícil é chegar à fala com quem de direito. Claro. Mas eu acho que também foi fácil, porque acho que o projeto, como é uma coisa que não é de um autor, é uma coisa que é transversal aos últimos 40 anos, acho que quem está do outro lado percebeu perfeitamente que isto tinha valor para ser mostrado acima de tudo. Também. Eu, entretanto, queria dizer que a exposição pode ser visitada na Casa de Imprensa, na Rua da Horta Seca, ali perto do Camões, de 12 por isso até 13 de fevereiro, de segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde, das 10 da manhã às 6 da tarde. E na quarta-feira, nessa semana de final, na quarta-feira, dia 11 às 18, vai-se realizar uma conversa com 4 dos premiados. O Fernando Correia dos Santos, que ainda há pouco falámos dele, um do decano da historiografia, o António Pedro Ferreira, o Pepe Brix, que por acaso está em Lisboa por grande sorte, e o António Pedro Santos, o último vencedor do Prémio Gazeta. É numa conversa moderada e organizada pelo Paulo Petronilho. Por isso, todas estas, isso também é uma coisa que tu também fazes questão, é que sejam de entrada livre, não há pagamento para isso, e por isso na Casa de Imprensa podem visitar a exposição e podem também assistir a esta conversa. E nós há bocado começámos, eu queria falar um bocado no teu percurso, mas agarrando só nesta história do que tu falaste, da importância dos arquivos e de no fundo preservar a memória, o que é importante para os jornais e para os autores, que há muitos deles que perdem depois esse acesso. O que é que aqui com esta experiência, o que é que tu quais são os teus conselhos e o que é que tu aprendeste com isto? Os conselhos, eu acho que hoje em dia qualquer fotojornalista faz, a partir da altura que veio o digital, isto passou a ter pelo menos 2 sítios de arquivo, ou seja, o fotojornalista fica sempre com os seus fecheiros, e os fecheiros também ficam no sítio onde ele trabalha. A minha maior dificuldade foi coisas mais antigas que, na realidade, os fotógrafos na altura
ou morreram, ou foram-se embora, não levaram com eles, a família, entretanto, não tem acesso, e o próprio sítio tem numa qualidade muito reduzida, ou aquilo era impresso em papel e, entretanto, só já tem a fotografia em papel, o negativo já não sabem, porque como mudou de local, às vezes não quer dizer que estejam perdidos, às vezes estão em sítio que não se consegue chegar porque alguém guardou num sítio, mas hoje em dia não é possível ir porque está longe ou porque está acondicionado. Portanto, eu acho que, acima de tudo, é preservar o digitalmente. Acho que é importante todos nós ficarmos com o nosso arquivo. Depois, como é que cada um trata o seu arquivo, devemos ficar. Acho que o digital, daqui a uns anos, pode vir a ter algum problema, que é existindo só num sítio, pode vir a acontecer isto que aconteceu também com algumas coisas do negativo, não é? As famílias às vezes não darem seguimento àquilo. Portanto, uma das coisas que eu acho, e que um dia acho que vou fazer com o meu arquivo, é vou ceder o meu arquivo a algum sítio, alguma instituição que fique com ele, que possa ser divulgado, porque acho que depois as famílias muitas vezes acabam por não seguir isso, não é? Enquanto nós tivermos nem saber, nem se lembram muito bem o que é, está de discos rígidos, dá muito trabalho ir à procura, não é uma coisa. Eu acho que antigamente no negativo aquilo estava visível, não é? Hoje em dia não, naquele disco rígido está lá um ano de arquivo, mas não consigo ver, não me lembro muito bem. Portanto, isto acho que era capaz de ser interessante para a minha geração e para as gerações também mais recentes. Para o futuro. Pois, é interessante. Outro dia, por falar em projetos, outro dia vi um documentário na RTP2 espetacular de um fotógrafo, acho que ele é fotógrafo francês, que decidiu comprar fotografias na China, em que as fotografias estavam todas aí para o lixo, quer dizer, estavam todas a ser desfeitas para retirar a prata, e ele comprou aquilo aos quilos e acabou por descobrir coisas magníficas sobre a China, sobre a parte comunista da China. Fantástico. Aquilo realmente é. Há coisas que eu gostaria de fazer nesse lado, mas não sei, ainda não tenho muita noção de como é que vai ser o meu futuro. Mas antes de falar no futuro, deixa-me lá fazer uma pergunta do passado. Como é que nasceu a tua paixão pela fotografia? Tu nasces em 70 em Luanda, vens para aqui ainda em criança, e como é que surge a fotografia? Eu comecei a fotografar aí aos 12, 13 anos, com aquelas câmaras pequeninas. Eu tinha um grupo de jovens e fazíamos algumas atividades. Às vezes o grupo de jovens era a única coisa que permitíamos ter algum convívio entre todos, e fazíamos uns acampamentos. Era um grupo ligado à igreja, não era escoteiros, não era uma coisa, era ligado à igreja. E eu levava sempre a câmara fotográfica e fazia as fotografias, e a partir de uma determinada altura passei a levar a câmara, e em vez de todos eles levarem câmara fotográfica, antes de irmos compravam-se os rolos e era eu que fotografava essas atividades todas. Portanto, porque aquilo era mais rentável para todos, porque as minhas, sei lá, nas 36 se calhar aproveitavam-se 7 ou 8, e às vezes nos outros as 36 não se aproveitava nenhuma. Portanto, começámos a fazer isso. Depois, aí aos 16 anos eu comecei a gostar um pouquinho mais, comprei uma câmara reflex, na altura uma Yashica, que andei durante as férias de verão a trabalhar para comprar, e depois comecei a praticar. E na altura estava a estudar, e há uma vez que eu estava na área de economia, e há uma professora minha, estava a dar ciências ou biologia, já não me lembro, falou-se de fotografia. Ela me disse: não, eu estou a tirar um curso na Arco. Eu disse: mas o que é? Não fazia a mínima ideia na altura. Depois falei com ela, percebi o que é que foi, depois fui para a Arco, onde gostei imenso. Passei por aquela altura em que achava que, quando acabei, que
iria viver a fazer fotografias e a vender fotografias. Ias ser um não sei quê. artista, ias ser um E depois autor. percebi que não valia a pena e depois foi crescendo naturalmente. Eu saí da Arco e andei à procura, não consegui emprego e depois a minha história é interessante porque é completamente fora do registro. A quem eu apresentei o meu portfólio foi a Inês Gonçalves. Uhum. Arranjei maneira. Porquê? Porque eu tinha uma namorada na altura que a mãe dela trabalhava com o namorado da Inês Gonçalves e falou-se assim. E eu entreguei o portfólio à mãe da minha namorada. Enquanto editora do Independente ou da Capa? Na altura ela estava. Eu acho que ela estava na Capa ainda, sim. E ela levou o portfólio e a Inês um dia chama-me e diz-me: também muito bem, gostei disto, agora toma lá, vai lá fazer uma coisa, vem cá daqui a 2 ou 3 dias com uma outra coisa. Portanto, eu fui e depois fez-me aquela pergunta: e onde é que tu gostavas de trabalhar? E eu dizia: eu gostava de trabalhar no público. E ela disse: pois, mas no público não. Portanto, e ela disse: mas olha, eu conheço uma pessoa no Correio da Manhã. E eu, pronto, o que eu gostava era uma coisa, o que era possível era outra. Eu fui para o Correio da Manhã, fui estagiar para o Correio da Manhã. Aliás, quando saí, eu já estava no Correio da Linha, mas fui para o Correio da Manhã. Mas eu acho que isto foi crescendo e é uma profissão que eu acho que é espetacular. Eu acho que nós somos uns privilegiados nesta profissão. O Correio da Manhã tem aquela imagem de. Não é uma imagem limpa, isso é óbvio, mas é uma grande escola também para. Sim. Para jornalismo e tinha belíssimos fotógrafos também. Sim. Sempre teve lá. Estamos a falar de um Correio da Manhã diferente do Correio da Manhã de hoje, não é? Sim, claro. O Correio da Manhã, em 1993, quando eu entrei, era um jornal que o dono era um ex-jornalista. Portanto, logo aqui temos, era o Vitor Direito, as coisas eram diferentes, a maneira como aquilo funcionava. O Correio da Manhã, como qualquer outro sítio, eu acho que nós temos que nos enquadrar para o sítio onde trabalhamos. E eu aprendi imenso no Correio da Manhã, porque o Correio da Manhã, qualquer trabalho poderia ser capa. Nós saímos de manhã com o limite de rolos. Eu saía de manhã às 10, voltava às 5 da tarde e tinha gasto um rolo, 36 fotografias e tinha 3 reportagens nesse rolo. Portanto, isto é uma coisa, deve ser um crime hoje em dia, as pessoas ouvirem falar disto. E tínhamos um problema que era, não sabíamos o que era capa. E era complicado, porque podia ser qualquer uma das coisas que estava ali, não é? Até aquele trabalho, uma conduta que rebentou. Mas às 9 da noite aquilo poderia ser capa. E isso deu-me uma experiência enorme. Claro que sim. Trabalhar com fotogramas contados. Que eu, na realidade, eu trabalhava, mas não trabalhava. Porquê? Porque eu, como gostava de fazer mais qualquer coisa, o que fazia, eu fazia mais algumas coisas. E depois, claro, quando chegava ao fim do mês para fazer as contas, o meu chefe dizia: mas tu deves 20 rolos. Fogo. Então eu tinha que pagar 20 rolos. Sério? Eu tinha que pagar 20 rolos. Porque eram feitos, tinhas feito porque o que estava estipulado é que uma entrevista é meio rolo, esse trabalho de polícias é um rolo ou um rolo e meio, eu vinha com 3 rolos, não é? Portanto, eu lembro-me em 1995 fui fazer as eleições presidenciais ali em Santarém, no Alviela, que ficou isolada, e nós fomos fazer com os bombeiros. E, eu acho que fiz para aí 3 rolos daquilo tudo, o dia inteiro dos bombeiros, e eu cheguei e levei tanto na cabeça porque fiz 3 rolos um dia inteiro de uma reportagem espetacular que era desde manhã, nós chegámos às 7 da manhã, onde eles levavam a mesa de voto. Os bombeiros saíam, levavam para lá, no barco, estive lá o dia todo, portanto, para tu veres, era uma história. Portanto, isto limitou, mas ao mesmo tempo, pronto, eu fui sempre furando, ia pagando, todos os meses pagava, comprava rolos e devolvia à casa. Olha, também aprendeste também eu sei muito mais seletivo no disparo. Claro. Sim. E depois passas pelo Diário de Notícias, sim. Mas eu gostava que me falasses da Visão, do período da Visão, até porque a Visão, que acaba este ano, acabou em 2025, no final de 2025, com uma falência do Luís Delgado, da Trusted News,
que tinha feito lá, não, já não quero chamar trameios, seja o que for, que foi feito, e acabou uma pressão de gente no desemprego, sem fechar. Por acaso a Visão ainda continua, estão a fazer um crowdfunding, não é? E estão os jornalistas a trabalhar, alguns jornalistas a trabalhar sem ordenado, não é? Sim, Pois, sim. e tentando pôr aquilo no ar, com o pouco dinheiro que conseguem. Mas como é que foi essa tua experiência? A experiência positiva, e como é que se chega aqui? Isto para depois irmos para o futuro, apesar de eu não gostava que o futuro fosse assim tão negro, mas... Não. O positivo foi desde o primeiro dia, desde o Correio da Linha. Eu tive a sorte de fazer o percurso que eu acho que é um percurso que tive sempre a acrescentar. Ou seja, eu quando saio do Correio da Linha, que é um jornal mensal, a fazer um trabalhinho na Junta de Freguesia ou na Câmara Municipal de Cascais, não é? Quando vou para o Correio da Manhã, aquilo é um grande mundo. Quando eu vou para o Diário Notícias, é um mundo completamente diferente. Ou seja, eu passei de fotografar muita sociedade, muito crime e muita coisa que me criava algum atrito, não é? Eu quando vou para o Diário Notícias, passei a fotografar outras coisas. Foi espetacular, porque passei a fazer política, que foi uma coisa que eu adorei fazer durante anos. Quando eu vou para a Visão, é novamente um acrescento em vários aspectos. Ou seja, um acrescento porque passei a ter fins de semana, que é uma coisa que os jornais diários, e tu sabes, não há fins de semana, ou quando há são poucos, não é? A Visão foi um acrescento porque obrigou-me a pensar de uma maneira completamente diferente, porque trabalhar para jornais diários ou trabalhar para revista é um olhar completamente diferente. E era a mesma pessoa, portanto, eu é que tinha que mudar, eu é que tinha mais uma vez que me enquadrar com o que é que estava ali a fazer, não é? O diário é muito interessante porque é muito reativo e nós temos o retorno imediato. A revista, às vezes o retorno só vem passado uma semana e nós temos que saber o esperar e a exigência, o papel, a impressão, há coisas diferentes, não é? Claro que sim. A Visão foi um processo que eu gostei imenso, aprendi imenso e acho que foi na altura certa, com a experiência que vinha dos outros lados. E felizmente o que aconteceu na Visão é mau para todos, não é mau para a fotografia, é mau para a imprensa, não é? Claro. Porque na realidade era um título que durante anos e anos, principalmente a fotografia, quando se falava na Visão, inclusive a Visão organizou os prémios de Visão de Fotografia, portanto... Fazia os WordPress Photo também? Sim, fazia o do WordPress Photo. Portanto, a Visão foi muito interessante em termos de trabalhar de outra maneira, pensar no que é que se pode fazer, dar a volta, porque a fotografia que nós fazemos de um acontecimento hoje para um jornal diário, amanhã está tudo bem, mas muitas vezes a Visão sai uma semana depois, mas nós temos que ilustrar aquele trabalho com aquela fotografia de uma semana atrás. Então, o que é que podemos acrescentar de novo? E isto era uma coisa que nos primeiros 6 meses eu andei à nora. Assim, às vezes eu pensava assim, porque é que eu saí do Diário Notícias? Estava lá tão bem, gostava tanto daquilo, aquilo era tão... Aquilo é o diário é muito... dá muita adrenalina, não é? Claro. Portanto, a visão foi muitíssimo interessante. Gostei imenso dos anos. Olha, vou dar a notícia que, como sempre, o tempo anda muito depressa e já estamos quase no final. Quer dizer, já devíamos estar na fase para meter a música, mas eu só te queria perguntar, achas que isto no fundo é um retrato ou pode ser um aviso para o futuro, que as coisas podem estar assim, há perigo, mas que há forma também de podermos salvá-las? Não sei se a salvação é com crowdfundings ou de outra forma, mas a fotografia na imprensa, porque é de hoje que estamos a falar nisto, eu acho que sempre foi muito importante, mas eu acho que nesta fase a fotografia na imprensa é ainda mais importante. Hoje em dia porque há tanta fotografia e hoje em dia há tanta imprensa, ou há alguma imprensa que já publica algumas coisas que não é bem o fotojornalismo e não é bem aquilo que se passa, ou seja, a fonte de onde vêm essas imagens são fontes que às vezes são ligeiramente controladas, os gabinetes de comunicação, portanto, é cada vez mais importante que os sítios
apostem na fotografia, nos fotojornalistas, porque com tanta coisa que se passa, termos uma parte do jornalismo que, quando olhamos, podemos acreditar naquilo, acho que é das coisas mais importantes para o futuro. É difícil no papel, não temos escala. Eu já ouvi isto tudo e todos nós ouvimos isto, mas será muito pior se deixarmos de ter fotojornalistas, seja a trabalhar ou para o papel ou para o online. Não interessa, não dá no papel, vamos trabalhar para o online. Temos o Observador, é online e faz muitíssimo bem. Claro, tem que haver novos. Olha, muito obrigado, Zé Carlos, por ter estado cá. Obrigado ao nosso apoio técnico. Marcamos encontro novo convosco daqui a 15 dias. Até lá, boas descobertas visuais. E ficamos com uma música que o nosso Zé Carlos nos deixou, Quero é Viver, do António Variações. Uma curiosidade.